Olá, eu sou Matheus Dalorto e nessa apresentação vamos falar sobre análise de séries temporais e vai abarcar os conceitos de reamostragem, tendência e sazonalidade, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas, né, necessárias para análise da nossa série. A gente tem essas duas funçõezinhas aqui. Essa aqui é de chamada estacionalidade. Ela retorna alguns resultados, né, alguns dados estatísticos para a gente fazer a análise da série temporal. E a gente passa ela aqui nessa função de plotar série, que além do plot da série ser feito, também vai ser impresso na tela os resultados de estacionariedade e alguns outros dados estatísticos relevantes para nossa análise, beleza? Aí depois de feita a importação das bibliotecas, a segunda coisa que a gente vai fazer é fazer o download do arquivo, né? Baixar a nossa tabela CSV aqui para o nosso notebook Colab. A gente vai fazer isso usando a função readTable. Vai passar o caminho, que é esse aqui, fornecido pela nossa API, né? Direto do site do governo. E como eu já conheço esses dados, esse parâmetro aqui serve para a gente informar. Eu já sei que essa tabela tem uma coluna em formato de data, né? Ela vem em formato, ela é uma data, mas está em formato de string. Então a gente passa esse parâmetro aqui informando parse dates, que ele vai fazer um parse, que é uma análise sintática da coluna data. Então eu informo para ele a coluna data, você faz um parse, tá? Parse dates, e transforma ela em data para mim. Só que também por característica desse dataset, a coluna data, quando a gente só manda fazer o parse, a função está trocando as ordens. Então a gente tem que informar para ela que o que está vindo primeiro é o dia, né, que está no formato brasileiro, dia, mês e ano, e informar isso para ela, porque ela vai converter para o formato americano de data, e para não ter nenhuma confusão, como estava tendo, a gente usa esse parâmetro. Antes de ativar o day first true, a função estava entendendo o dia como mês e o mês como dia. Então, fazendo isso aqui, todo esse comando, usando esses parâmetros, a gente consegue fazer o download da tabela, e aqui eu estou imprimindo só os primeiros 5 dados com a função head, beleza? Aqui a gente tem algumas informações do dataset, tá vendo que tem 365 linhas, nenhuma linha nula. Aqui, como eu fiz a conversão da coluna data para datetime, a coluna data para datetime ela já está dizendo que está convertida. E aqui a segunda coluna, valor, é int64, formato, beleza? O tipo de dado. Aqui só pegando mais umas informações, né? O shape do dataset, 365 linhas por duas colunas. O tipo do dado da coluna valor, estou puxando aqui o primeiro dado da coluna valor, é mesmo int64. Aqui está informando mesmo que é timestamp, o tipo do dado da coluna data. E então, após feitas essas verificações, esse pequeno tratamento nos dados, a gente vai transformar a coluna data vai ser tal index. Vai ser tal index da coluna data como o index. Aliás, vai setar a coluna data como o index do nosso dataset. Na verdade, vai deixar de ser um dataset e vai virar uma série, né? Uma série, um pd.series. E esse in-place go true é só para a gente não precisar atribuir novamente. Aqui colocar, por exemplo, novo dataset. Para a gente não precisar fazer essa atribuição novamente nos dados para utilizar essa função, a gente usa esse parâmetro inPlace goTrue, que ele vai fazer as alterações nos dados e vai manter, beleza? Então aqui a gente está transformando a coluna data no index do nosso data frame, que agora vai ser uma série. Bom, nessa seção a gente vai plotar nossa série, utilizando a função plotar série que a gente criou lá em cima. E como eu mencionei anteriormente, dentro dessa função plotar série, a gente também chamou aquela outra função estacionariedade, que imprime esses dados estatísticos aqui para a gente. Olhando para o nosso gráfico da produção de veículos automotores no Brasil, o que a gente já pode ver de cara? Essa queda muito grande em 2019, gerada pela crise do Covid-19, e essa queda também em 2009. Se vocês se lembram, em 2009 o presidente Lula, à época, disse que a crise no Brasil só seria sentida como uma marolinha, mas de fato houve uma queda na produção de veículos no Brasil. Outra coisa importante que a gente pode ver a partir desse gráfico é o valor de P, que indica a estacionariedade da série. Se esse valor gerado pelo teste de Fuller estiver abaixo de 40%, indica para a gente que a série é estacionária, ou seja, ela só oscila em torno da média, que é essa linha vermelha, beleza? Bom, agora a gente vai fazer o resample da nossa série, que é a reamostragem, né? E o que é a reamostragem? A nossa série, os nossos dados, eles estão em frequência mensal. Você pode ver aqui que a gente tem um dado para cada mês, mês 1, mês 2, mês 3. Só que a gente quer essa série em frequência bimestral. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente, a cada dois valores, a gente vai fazer a média deles e atribuir uma data a esse novo valor gerado, a essa média. O que vai gerar num dataset de frequência bimestral, né? Nesse caso. Aí como que a gente faz isso? A gente, nesse caso,
declarou uma nova variável e nossos dados é um data frame que tem essa função de resample. A gente só passa como parâmetro que a gente quer 2 meses, o bimestral, e pela média. Esse resample vai ser pela média. Aí a gente inicialmente só faria o resample bimestral e trimestral. Só que acontece que ao plotar os dados depois da reamostragem, a gente vê que a série continua estacionária. Então a gente continuou fazendo para outros períodos. Por exemplo, aqui no anual a gente vê que continua estacionária, quase deixa de ser estacionária. Já aqui já dá para fazer alguma análise, os dados não estão muito concentrados em torno da média, mas no período de 2 anos é que eles deixam de ser estacionários, principalmente porque a crise do Covid-19 e a crise de 2009, elas somem, né? Nossos dados são atenuados de tal modo que essas crises somem, e claramente a gente pode ver que os dados estão subindo, como a média está aqui. Os nossos dados começam aqui embaixo, vão subindo, tem uma queda aqui, mas no geral, a tendência, se a gente fosse traçar uma linha de tendência, que é o assunto da próxima sessão, a gente veria que nessa série de reamostrada para 2 anos, a gente teria uma tendência de alta, beleza? Aí falando de média móvel ou tendência, a gente teve que criar algumas funçõezinhas para resolver nosso problema, deixar o nosso código mais modularizado. Essa primeira função realiza a média móvel, a gente passa o dataset e a ordem de deslocamento da janela e retorna para a gente a média móvel. Essa segunda aqui, extrai EQM das janelas móveis. A gente passa o dataset para ver qual é a melhor janela, a melhor ordem de deslocamento. Então essa função vai testar todas as janelas, todas as ordens de janelas para o dataset que a gente passar e retornar um dataset aliás, um dicionário, uma lista, na verdade, com a janela e o EQM da janela. E aí a gente vai usar essa função extrai EQM janelas móveis aqui de cima, nessa função de plotar EQM, que vai gerar esse gráfico aqui de EQM versus janela. Então, para cada janela, a função também retorna o EQM e plota um gráfico de EQM versus janelas. Quanto menor o EQM da janela, quanto menor o EQM, melhor para a gente. Quer dizer que a nossa predição, o Y e o Y-hat, vão estar mais ajustados. Só que o que acontece? A melhor janela aqui, ele diz que é o 181. 181 é quase o último valor da série. Se a gente fizer um deslocamento de 181, você está vendo aqui que esses dados de predição, são da média móvel, começam um pouco depois, porque a gente colocou um deslocamento aqui de um dado. Ou seja, o primeiro dado da série, ele é declarado como NaN, né, um valor nulo, e a série é deslocada um pouquinho para frente. Se a gente usar aqui a janela de 181, que é quase a melhor janela em relação ao erro, ao EQM, porém, se a gente usá-la, a gente quase não vai ter dados para fazer a predição. Então, o que a gente vai fazer? Essa aqui também tem um EQM muito alto, também não seria adequado, e o deslocamento seria maior que 127, também não é adequado. A gente vai usar aqui, então, o EQM, a janela de 1, e vai ter uma predição da média móvel, vai realizar a média móvel e plotar a média móvel versus a série real. E a gente pode ver que, mesmo com deslocamento, a predição foi bem realizada, né? As linhas, os gráficos quase se ajustam. A gente faz isso também para o período que a gente fez a reamostragem lá em cima, trimestral, semestral, anual e de 2 anos. Aí tem aqui a conclusão, né, que é o que eu acabei de explicar aqui. Só um resumo do que eu falei aqui no vídeo. E a gente vai para a próxima sessão. Então a gente vai falar de sazonalidade agora. E o que é sazonalidade? A gente quer ver se de tempos em tempos a gente tem padrões que se repetem. Por exemplo, padrões de alta, padrões de baixa. Se em 2019, no mês de janeiro, teve uma alta, se essa alta vai acontecer novamente no mês de janeiro de 2020 e de 2021, e é isso que a gente quer observar. Então, não mais a gente quer um gráfico assim, dos nossos dados originais, que obedecem e representam o que os nossos dados apresentam, mas a gente aplica o método diff, transformando matematicamente os nossos dados, para não mais nos mostrar o que os nossos dados representam de maneira original, mas as flutuações de alta e baixa. Então aqui a gente quer evidenciar as flutuações, ou seja, quer observar a sazonalidade. E olhando aqui para o nosso gráfico de 1993 a 1999, parece que tem um certo padrão aqui de alta e baixa. Então, tendo esse primeiro insight, será que desse período de 93 a 99 há uma sazonalidade? Parece que sim. Então, vamos investigar isso usando essa função que retorna a sazonalidade anual. Na verdade, ela retorna um objeto, que é um dicionário, cuja a chave vai ser o ano e o valor dessa chave vai ser os dados desse ano. Então, por exemplo, aqui o objeto sazonalidade, gerado pela função retorno sazonalidade anual, que a chave vai ser o ano 1993 e o valor vai ser o objeto dataset que referente aos dados desse ano de 93,
e assim por diante. A chave de 94, os dados de 1994 como valor, e assim por diante. Aí, usando esse objeto que a gente gerou a partir da função, a gente vai gerar um gráfico dos anos de 93, 94, 95 e aqui 98 para ver a sazonalidade. E é isso que acontece. Realmente, aquele padrão que a gente viu aqui, a gente tinha uma dúvida. Será que tem uma sazonalidade aqui? Será que tem um padrão de alta e baixa? Será que a gente consegue extrair alguma informação sazonal desse período aqui? Parece que sim. Então, aplicando o filtro de cada ano, a gente consegue ver que sim, né? Aqui em fevereiro tem uma alta onde todas as retas se convergem, as retas dos anos, né? Em mês 4 há uma alta também que acontece. E em certo momento, as retas de 96 e de 95 não obedecem esse padrão, né? Elas saem do foco, saem do padrão, assim como em certo momento a de 1998. Então, a gente já consegue observar aqui que tem uma certa sazonalidade nesses dados, ele segue um certo padrão, isso já dá para a gente informações muito importantes para que a gente possa atuar, por exemplo, no mercado. Uma empresa automotiva, por exemplo, utilizaria esses dados para otimizar a sua cadeia de suprimentos, obter descontos com fornecedores, sabendo que no início do ano, de todos os anos, tem esse padrão de aumento de produção de carros. E investigar também seria interessante o porquê em 1996 e 1995 a gente ter essa diferenciação, né? Durante todo o ano as retas se convergem numa mesma tendência, seguindo o mesmo padrão. E nesses anos, nesse período, o que aconteceu que as retas não, que os dados não obedeceram esse padrão de alta e baixa, esse padrão sazonal? Então, a partir desse simples gráfico, que serve para a gente entender o conceito, né? Porque em análises mais aprofundadas a gente usaria outros métodos de data mining, com machine learning, por exemplo, a gente consegue ver, mesmo nesses dados, um padrão que já dá para a gente algumas informações sobre os dados, né, de sazonalidade. Agora a gente vai fazer análise de tendência dos últimos 12 meses. Primeira coisa que a gente vai fazer é plotar os nossos dados dos últimos 12 meses e a gente obtém esse gráfico. O valor de P para os últimos 12 meses é de 0,31, ou seja, a série é estacionária, né? A gente não tem como analisar uma tendência de uma série estacionária, ela só está oscilando em torno da média. Qual que seria a tendência? Não seria de alta nem de baixa. A tendência é de se manter estável, né, ao longo do tempo. Então, só por essa análise de estacionariedade a gente já consegue falar da tendência dos últimos 12 meses. Porém, a gente ainda vai tentar fazer uma análise de tendência utilizando a média móvel. Então, a gente primeiro faz a análise do erro, né, das janelas e dos erros. E a gente tem aqui que o melhor erro, a melhor janela, é de deslocamento de ordem 9. Mas, de deslocamento de ordem 9, a gente não vai ter dados para frente para realizar a média móvel. Então, a gente vai usar esse aqui, onde o meu cursor está, a janela de ordem 3. Porém, o erro dessa janela que a gente está escolhendo é alto. As retas não vão se ajustar muito bem. Como a gente pode ver aqui, a gente realiza a média móvel dos últimos 12 meses com a janela de ordem 3 escolhida, e as retas não ficam muito desconexas, não há um bom ajuste. A média móvel não consegue prever bem o comportamento dos dados, e isso não indica para a gente nenhuma tendência, né? Até porque a série é estacionária. Mas não foi possível ver nenhuma tendência, ou seja, pelo menos a tendência de estabilidade. Não com a média móvel e nem e a análise da estacionariedade também indica isso para a gente. Mas agora a gente vai tentar fazer isso com analisar a tendência através de outro método, que é o de decomposição sazonal. Já que através da estacionariedade e da média móvel a gente chegou à conclusão de que a série tem uma tendência de estabilidade, nem de alta nem de baixa, né? Não tem uma tendência bem definida. A gente vai utilizar agora a decomposição sazonal, que a gente realiza os cálculos através do método Seasonal Decompose, da biblioteca Stats Model, e afere a tendência, né, que é aqui em inglês trend. Então a gente plota a tendência pela decomposição sazonal e essa função, esse método, obriga que a gente passe um ciclo de 2 anos, 24 meses para ela. Então, no gráfico, eu coloquei o início aqui dos 24 meses, e quando chega em 12 meses, eu faço a diferenciação para a reta vermelha, que é o que a gente quer analisar. E realmente, através da decomposição sazonal, aparentemente tem uma leve alta, mas no geral, o que a gente aferiu anteriormente se demonstra através da decomposição sazonal também, que a série não tem uma tendência nem de alta nem de queda, mas permanece estável. E então foi isso, né, que a gente tinha para falar. A gente tratou de reamostragem, sazonalidade e tendência. No final de cada sessão tem a conclusão dos resultados, a explicação dos códigos também, até de maneira mais detalhada do que na minha explicação aqui no vídeo. E eu também vou deixar esse notebook do projeto no comentário do vídeo para quem quiser pegar os códigos e fazer a sua própria análise, beleza?